Podcast ABN, aqui recebendo a querida nutricionista Ana Márcia. Vamos bater um papo com ela aqui e a gente vai falar de vários assuntos em relação à nutrição, né? Alimentos, que é muito importante, né? Todos nós, né, dependemos do alimento, né? A gente agradece, né, a vocês que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado. Ana Márcia, satisfação tê-la aqui. E a pauta de hoje que a gente vai conversar com a Ana Márcia é sobre nutrição e saúde. Ana Márcia, satisfação ter você aqui. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos aí. Como sempre, é um prazer, né, vir até você e mais uma vez obrigada pelo convite. Estou sempre à sua disposição. Ana Márcia, a alimentação é a priori a alimentação que é muito importante, né, para todos nós humanos. E a gente tem algo a conversar que é muito importante sobre a parte de nutrição, que tem uma abrangência muito grande. Nutrição, qual a adequação melhor para a saúde do humano, Márcia? Eu queria que você já começasse a falar sobre essa pauta, nutrição. Com essa pauta sobre essa parte aí, que é a alimentação da gente, de manhã, meio-dia, né, à noite, a importância disso. Carlinhos, hoje em dia a nutrição está muito ligada à nossa saúde e está até para uma prevenção, né? E quando você vai para qualquer profissional, o que eles falam logo? Corte isso, corte aquilo, isso é relacionado a quê? Relacionado à nutrição, né? Então, hoje em dia, teve também a pandemia, que foi um foco importantíssimo, primordial, né, para cuidar da alimentação, em relação à imunidade, a cuidar da saúde. Então, hoje em dia também está uma irregularidade alimentar, que acho que aos poucos as pessoas estão, de repente, até aprendendo a tentar se alimentar bem. É difícil, né, para quem tem aquele hábito irregular, porque nós mesmos começamos a nos alimentar desde criança, porque os pais e os avós falam assim, não, tá chorando, dá um pirulito, né, dá um docinho, dá uma coisinha, que é para ela se acalmar. Então, desde pequeno, estamos nos habituando, adaptando o nosso paladar com coisas ruins, tanto doce demais quanto salgado demais, industrializados, né? Em relação à alimentação, vamos começar falando... Vamos falar também com relação ao café da manhã, os ingredientes, né? Qual o necessário para você ter uma boa vida, uma vida regular, bem legal. Né? Pronto. Eu atendi alguns pacientes e, inclusive no passado, né, a alimentação dele era chocante. Porque eles começavam assim, no café da manhã já começava com industrializado, alimento muito rico em sódio, muito açúcar, um perigo para a saúde futura. Tudo que você consome hoje não vai ser prejudicial amanhã nem depois. Vão com o tempo, porque o seu organismo fica tentando combater aquela coisa que entra ruim, mas aí o tempo acaba, com a idade acaba não chegando mais isso. A gente pode começar no café da manhã? Pode sim. A gente pode começar o café da manhã fazendo o quê? Consumindo uma fruta. É importantíssimo comer uma fruta, porque a fruta contém nutrientes, vitaminas e minerais, que vão ajudar o nosso organismo. Pode ser um abacaxi. Pode ser um abacaxi, pode ser uma melancia, pode ser um melão, pode ser um mamão, pode ser a fruta que você quiser. Mas tenha sempre uma fruta, uma fatia, ou até 2 porções, melão e abacaxi e mamão. Por quê? Porque vai ajudar na sua função intestinal, no seu organismo, na imunidade e até no emagrecimento. Importante. Então a gente pode começar o quê? Com a fruta. Em seguida vem o quê? O famoso ovo. Por que o ovo? O ovo que muitos falam assim, ovo é coisa para... Me desculpa assim, para aquelas pessoas que... Humilde, pobre. Muito pobre, né? Meu pai falava assim, mas meu Deus do céu, eu trabalho tanto para comprar carne, essa menina quer comer ovo. Mas é nutriente, né? O ovo, hoje em dia, para quem não sabe, ele contém todos os nutrientes, todos, só não contém a vitamina C. Mas ele contém tudo que você imaginar de nutriente. Então, o ovo é importantíssimo para a nossa saúde, independentemente... Tem que ter ovo. Tem que ter ovo, tá? Tem que ter ovo. Ou se o ovo, tá? Um ovo pode ser o frito, como eu já falei para você, na banha, no azeite, naquela panelinha antiaderente, tá? Pode ser até cozido. Tá? Aí depois a gente vai entrar o quê? Um carboidrato. Que carboidrato? Pode ser um pão integral, pode ser de repente até um pouco de cuscuz, por que não? Uma fatia, né? Porque você já aí do suco, na parte líquida, a gente pode fazer o quê?
toma um chá, um café, um suco. Então, a gente, nessa simplicidade, já fez o quê? Fruta, né? Que tem as vitaminas, nutrientes. Vem o ovo, que é a proteína. Em seguida vem o carboidrato complexo. E depois vem a parte líquida. Tudo certo. Exatamente. Com relação a esse assunto aí, você que é acostumado, muita gente geralmente, que a gente sabe disso. Eu como um cuscuz, batata, um cuscuz, né? Um cuscuz, batata, carne, um guisado bem forte. Nossa. Porque isso dá sustância, né? O Matuto fala aí, dá sustância para chegar meio-dia. Isso não é eficaz. Não, né? na época da minha graduação, eu ia com uma colega, no café da manhã a gente parava em um restaurante lá. Exatamente. Ela vai comer o quê? Macaxeira com carne guisada. Meu Jesus amado. Não é legal? Não. Jamais. Aí você pode, se você não gosta de ovo, você pode fazer o quê? Você pode consumir um queijo, que é super indicado. Uma proteína. Certo. Pronto, se você não gosta disso, você pode fazer uso de uma simples vitamina. Que vitamina? Uma banana, um leite. Se você é intolerante ao leite, pode ser o quê? Um leite vegetal, que tem muitos aí no mercado. Coloca uma chiazinha, coloca uma linhaça, uma aveia, certo. Uma torrada integral. Você falou de muitos nutrientes, Ana Márcia. As pessoas não estão com essa educação alimentar para se adequar. Eu sempre falo que é difícil. Né? Porque... Você não vai mudar do dia para a noite. Então, para os meus pacientes, eu não faço uma alimentação a princípio muito radical, porque tem que ser aos poucos, gradativamente. Então, você vai tentando, você vai na conversa, na anamnese, você vai tentando adaptar como é a alimentação, fazer uma coisa que seja bom para ele e para você, que está atendendo, entendeu? Aí a gente já vai o quê? Já parte para o lanche. Exatamente. E pendura até mais ou menos quantas horas aí uma alimentação simples, educativa, como você acabou de falar? 2 horas, 3 horas? Essa alimentação, como vai ter fibras, né, e vai ter a proteína, ela vai dar saciedade. Uma refeição que vai dar... Saciedade quer dizer o quê? O que você come, você vai ficar com o seu intestino, com o esvaziamento gástrico bem reduzido. Então, assim, vai demorar para fazer aquela digestibilidade, fazendo com que demore mais o alimento no seu estômago. Então, você dá um prazo de mais ou menos toma café da manhã umas 6h30, 7 horas. 9, 9h30 até 10 é o prazo para você fazer um lanche, caso você queira. Agora, um lanche, não aquele lanche, né? Coxinha, industrializado, refrigerante. Tem que saber como é esse lanche, Carlinhos. Tem que saber. Pode falar. Então, começamos o quê? Por que não, já que você está nesse hábito, alimentar uma água de coco? Por que não uma barra de cereal? Não qualquer barra de cereal, eu sempre falo, olhe o rótulo, a lista de ingredientes, porque às vezes até um pão integral, ele contém substâncias que às vezes até um pão branco acaba sendo melhor do que o integral. A indústria alimentícia, ela coloca tantos componentes, tantas substâncias para atrair o seu paladar, que é bom para o vendedor e fornecedor, que acaba adicionando muita coisa que é saborosa e você acha que está comendo uma coisa, às vezes, por isso que eu falo, até um pão integral, leia o rótulo, leia a lista de ingredientes para ver o que é que tem. Quanto mais coisa, pior aquele alimento. Então, você pode fazer aqui uma barra de cereal, pode procurar, você pode comer uma fruta, por que não permanecer nessa fruta? A pessoa fala assim, poxa, mas levar fruta é tão complicado. Não, complicado é você pegar, gastar no bolso e comprar alguma coisa. Já é prejuízo financeiro. Olha a economia. Também, né? Olha a economia. Então, você pega uma fruta, por que não levar uma maçã, levar na sua Tupperware, no seu depósitozinho, na sua marmita, levar uma uva, levar pera, né? Pode ser até uma manga, o que você quiser, contanto que seja uma fruta. Muito bem. Ou então, Carlinhos, para aquelas pessoas que não gostam dessas coisas, pode ser um suplemento proteico. Whey. Por que não whey? Pois é. Shot água. Shot água. A minha água, né? Eu vou até tomar daqui a pouquinho a minha água, tá? A água é fundamental. O nosso organismo, Carlinhos, ele é composto aproximadamente de 60% a 70% de água. Então, quando a gente acordar, tem que tomar água. Por que tomar água?
Porque durante a noite, Carlinhos, eu posso falar assim, nós temos um processo de desidratação fisiológica. O que é isso? Você respira, o seu organismo à noite está trabalhando, porque o órgão não morre. Você está dormindo, mas pode seu corpo estar nativo, o coração batendo, o pulmão, né, nativo, o intestino trabalhando, você vai, né, vai ao banheiro e tal. Então, nesse período fisiológico, o nosso corpo normalmente acaba perdendo água. Então, por isso que a gente sempre fala, os nutricionistas, ativa, né, desidratação, e daí de manhã toma um copo com água. O ideal seria tomar 500 ml de água, a princípio. Mas se você não consegue tomar, você pode tomar 250, demora mais um pouquinho, toma mais. Porque a água no café da manhã, ela vai fazer a função de ativar os seus órgãos. Quando não é feito, há problema nos órgãos. Há problema. Existe muita gente que existe. Há problema. O problema renal é um dos fatores, né? A falta de água, a ausência de água é um dos fatores que causa problema renal. Isso. Né? Então, tome água ao acordar e depois aí você vai fazer o seu shot. Todo dia, como o Carlinhos já me falou aqui nos bastidores que tome água. Com os 10 minutinhos, tome shot. Então, o que é o shot? É um concentrado com pouca água, rico em fitoquímicos, que são substâncias que vão trazer imunidade para o seu organismo, desinflamar e reativar o seu corpo. O exemplo, posso dar um exemplo? Pode dar sim, fica à vontade. No café da manhã, depois da água, você toma, que faz um shot. O que é um shot? Você coloca uma colher de cúrcuma, uma colher de cafezinho de cúrcuma, coloca meio limão espremido, isso é um shot. E 15 gotinhas de própolis, porque vai melhorar a sua imunidade, vai melhorar a sua digestão. E para quem tem problemas inflamatórios nesse tempo frio, vai aliviar as suas dores. A cúrcuma, ela é anti-inflamatória. O que é isso? A cúrcuma contém a curcumina, que é a substância que vai atuar nas suas articulações, aliviando as suas dores. É incrível, né? Uma raiz, né? Se transforma em pó, se você rala. Você pode ser tanto, você pode comprar a cúrcuma, a própria raiz, ralar em casa ou comprar já o pó. É incrível, né? É uma coisa interessante, natural, né? Coisa natural. Como eu falo nesse meu livro recentemente lançado. Deus, né? Ele é perfeito, né? Ele coloca assim os alimentos saudáveis, naturais, puros da terra para a nossa saúde e a nossa manutenção do corpo, que é o mais importante. Muito bem. A segunda refeição, vamos para o meio-dia, né? Vamos para o feijão, vamos para o arroz. Carlinhos quer comer, Carlinhos quer comer. Pois bem, eu queria que você passasse para a gente aí a segunda refeição, que é importante. A gente entra naquele famoso mito, que muitos falam assim, não, eu não posso comer arroz, não posso comer feijão. Por que não? O arroz e o feijão têm um complemento. Um tem uma substância, um nutriente, o outro tem, junta, forma um casal. Então, por que não no almoço você não consumir uma concha pequena de feijão? Pode ser o feijão verde, se você não tiver nenhuma restrição, ou o feijão tradicional. O feijão branco é muito importante, Carlinhos, porque o feijão branco é um feijão branco mesmo, viu? Ele é branquinho. O feijão branco, ele contém uma substância chamada faseolamina. O que é isso? É uma substância, como eu acabei de falar, que ela é excelente para diabético. Ela contém fibras, esse feijão contém fibras que vai fazer com que você, ao longo do tempo, fique com a glicemia bem baixa. Então, por que não feijão? Em seguida, 3 colheres de arroz. Qual o problema? Antes disso, o ideal é o quê? Comer salada. Primeiro, consuma salada, se você conseguir. Consuma salada, qualquer salada, de vegetal, de folhas verdes, de verduras, o que você quiser. Faça uma salada temperada com um pouquinho de azeite. Se não tiver o azeite, um caldinho de limão. Pegue o limão ralado, rale aquela partezinha verde do limão, rale porque aquela partezinha verde contém componentes que ajudam até a combater o câncer. Então, faça uma salada desse tipo, não coloque sal, não coloque conservante, não coloque nada. Muito bom. Aí você vem na parte da proteína, pode ser o quê? Por que não frango? Por que não peixe? A carne está descartada?
Não, ela está dentro da alimentação carne bovina. Sim. Ela está dentro da alimentação, contanto que Mas em excesso, não, no máximo 3 vezes, 2 vezes por semana. Tá bom demais. Fica para o final de semana fazer um churrasco. Que tal? Não é isso? Exatamente. Pronto, aí de sobremesa vem um segredo que eu acho que muita gente não sabe. Você pode do líquido, se você quiser. Assim, muitos falam que não pode líquido. Tá, mas 100 ml de líquido não vai interferir em nada na sua digestão. Coisa pouca, 100 ml. Tá? Para não ficar aquela coisa muito seca. E então, de sobremesa, a gente pode lançar a mão de quê? De uma novidade para vocês. Chocolate, para quem gosta de chocolate. Chocolate 70% de cacau, contém fitoquímicos, substâncias que vão atuar até no emagrecimento, na hipertensão arterial, nas inflamações. Ou então, se você não gostar, que muitos não gostam, né? Você pode fazer o quê? Um abacaxi. Eu sempre gosto de um abacaxi, de uma pedacinho de abacaxi. Uma rodada de abacaxi, por que não a maçã também? Isso. E você pode, no lugar, quando eu falei o suco, você pode fazer o suco, Carlos, da casca do abacaxi. Eu amo o suco da casca do abacaxi. Tá. Porque vai ajudar na retenção de líquido, é digestivo, contém vitaminas e minerais. Então você usa. Pessoal. Você usa a fruta e a casca. Por que não a casca? Digestão. É digestivo. Digestivo tem rico em ferro, vitaminas, vitamina C, aliás, vitamina C e alguns minerais. Ótimo. Eu gosto muito dessa fruta, abacaxi, né? Gosto muito. Ótimo. Pois então já tem 3 opções de sobremesa, né? O chocolate acima de 70% cacau, o abacaxi ou a maçã. Ou a maçã. Márcia, outra coisa interessante também que nós humanos, eu mesmo sou fã do café. Eu tomo muito café, só que é o seguinte, eu me sinto bem quando eu tomo chá. O chá, principalmente cidreira e o capim-santo, como se chama, né? Eu queria que você falasse assim também, se é viável também você tomar um chá 3 da tarde, quando dormir, etc. Ótimo. O Carlinhos falou uma coisa interessante, o café não é proibido, contando que seja com moderação. Você consumir até 4 xícaras por dia. Tomo mais, acredito que eu tomo mais. Mas tá bom. Aí o que é que você pode fazer? Ele bem ralinho, né? Para não ficar tão concentrado, forte. Então, tá liberado o café e o chá, ele é fundamental hoje em dia, porque o chá, como eu falei nos anti-inflamatórios, os chás da época de Cristo, né? Isso. Dos antepassados, né? Então, o chá, ele é tão eficiente quanto um fármaco. Por quê? Porque você encontra os de chá para digestão, chá para retenção de líquido, chá para combater ansiedade, depressão, compulsão alimentar. Os ingredientes ali de um chá, eu sinto que um chá de cidreira, quando de repente você ingere, juntamente com por exemplo, com uma capim-santo, ele dá um ar de sensibilidade muito grande. Sensação de prazer, de tranquilidade, né? De calmaria. É uma coisa incrível. Assim, o chá, Carlinhos, ele contém fitoquímicos, tá? Substâncias que vão atuar no nosso organismo para o que você quiser. Como eu falei agora, chá para ansiedade, chá para combater o sono. Posso dar uma dica rapidinho? Sim, sim. Chá para combater o sono. Você falou erva cidreira. Erva cidreira é ótimo para sonolência, para acalmar o nosso organismo. Chazinho de mulungu, já ouviu falar? Já. Mulungu é ótimo para dar aquela sensação de calmaria e ativar o nosso sono. Tem o chá de camomila, melissa. É ótimo. Todos os chás. Todos. Lavanda também é bom. Agora, esses chás, Carlinhos, é recomendável. Chá também até da polpa do maracujá. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Da polpa do maracujá, né? Então, esses chás eu recomendo que você falou à tarde. Pronto. O chá é bom, por exemplo, para quem tem uma má digestão, tome um chazinho, umas 11h30 da manhã, meia hora antes do almoço, chá de hortelã, vai ajudar na sua digestão. Então, à noite, esse que eu falei para ansiedade, sono e depressão, tome 2 horas antes de dormir, para você não ficar indo tanto ao banheiro. Assim, se você dorme 9 horas, tome 6 horas um chá, tome um chazinho da tarde. Distensão abdominal, também tem chás que é muito, muito bom. Gengibre é muito bom.
Para quem está também naquela fase de acelerar o metabolismo, no emagrecimento, chá de gengibre é excelente, chá de canela. Canela é doce, é adocicada, nem é necessário colocar açúcar. E o bom também é tomar chá sem açúcar. Claro. Né? Então você sentir o sabor. Quando você adiciona açúcar, você perde o sabor daquele composto. Fica mais... Hoje em dia o açúcar é o vilão dos alimentos, Márcia? É o vilão. É um dos vilões. Eu não sou daquela pessoa que sou contra a tudo, você já sabe, né? Eu acho que tudo tem moderação e equilíbrio, mas o açúcar, eu até falo que também nesse meu livro, ele é anti-inflamatório, tá? Quer dizer, ele é inflamatório. Ele vai causar inflamação, vai ter, fazendo que a sua glicemia, em excesso, com que a sua glicemia é leve, causando diabetes, excesso de peso, um monte de problemas. Então tem que fazer tudo com muita moderação e equilíbrio. E de preferência, fazer uma grande redução de açúcar, né? Preferencial, né? Preferencial. Nossa, pois não. Já que o Carlinhos falou, você falou em chá, vamos dar uma dicasinha aqui de como preparar, Carlinhos. Até fiz aqui tá no de folhas e flores, tem flores, né? Folhas, flor, não pode cozinhar, tá? Ela tem que ser feita uma infusão. O que é essa infusão? Você ferve a água, coloca na xícara e pega a sua erva cidreira e coloca na xícara, abafa, deixa lá uns 5, 8 minutinhos, que vai liberar a substância, o componente bioativo daquela erva e você consegue tomar. Já se for da raiz, você tem que ferver. Pega ela, coloca lá após a fervura da água, coloca lá na panela, deixa ferver também por 5, 10 minutinhos e pode tomar. Então, raiz, você ferve. Folha, você faz a infusão. Não ferve, só abafa. Muito legal. Outras coisas interessantes, né, que a gente tem que lutar, né, com relação a esse vilão que é esse açúcar, né? Açúcar. Que você está acostumado, você falou que a língua também, outro tempo entrevistando você, a língua é você tirar aquele sabor para colocar outro sabor. A língua é o primordial da coisa, né? Exatamente. É o sentimento do paladar, na verdade. Aí a gente está acostumado a tirar aquilo para tomar um café amarguento, como se fala, como um cidadão aqui, né, chamado Christian, que conseguiu, eu ainda não. Mas é assim. Pois bem... As nossas línguas, reforçando, né, elas contêm as papilas gustativas. Isso, é a explicação, né? Então, se você consome hoje uma comida com açúcar, a cada 15 dias as papilas gustativas da língua, elas são mudadas. Né? Como se você vai tomar banho, sai aquela sujeirinha, a pele morta, ela morre e renasce a nossa célula. Isso é a mesma coisa a língua, né? Ela vai mudar. Então, nesse período de mudar, se você continuar tomando café sem açúcar, hoje está amargo, horrível, vou comer ingerir sem conseguir. Amanhã você vai. Aí vai ter uns 10 ou 15 dias, é o tempo que vai mudar essas papilas. Quando ela voltar, vai voltar com aquele sabor amargo. Você vai se adaptar a esse paladar. Que legal. Ômega 3. Especial, isso aí o pessoal eu fiz questão de fazer isso, porque muita gente fala muito nesse ômega 3, a importância para a saúde da gente, Márcia? O ômega 3, ele hoje em dia é fundamental para a nossa saúde, é uma das coisas que eu suplemento, né, para quem eu atendo, todo mundo a mesma coisa, suplemento, ômega 3, porque ele contém compostos que vai atuar na sua parte cardiovascular, vai desinflamar, né? É ótimo para a memória, para aquela questão cognitiva, né? A pessoa que está gestante, é muito importante fazer uso do ômega 3, né? Porque vai ajudar até na memória da criança que está no seu ventre. Certo. E só que tem que ter um cuidado nesse ômega 3, Carlinhos, porque no mercado existem muitos baratos. Esse é o grande problema, né? Você já vê pessoas falando assim, não, esse ômega 3 é o melhor. O ômega 3 é uma coisinha transparente, tem vitamina E no ômega 3, a vitamina E ela é sensível à luz. É como o azeite que é no vidro, ela vai fugindo da pauta. Não, o azeite que ele é naquele vidro transparente, não é azeite, porque ele vai oxidar, porque a luz solar vai interferir naqueles compostos bioativos e vai destruir. É o enlatado que é o melhor? O enlatado e aquele de vidro escuro. Sim. De vidro escuro, né? Então, o ômega 3... É isso, rapaz? Tem. Então, o ômega 3 tem que ver que... Eu até falo... no meu livro de novo.
O melhor ômega 3 para você consumir tem que ser aquele ômega 3 que tenha um selinho, que é um peixinho com o nome IFOS, que é IFOS, é um peixinho. Então, por que o melhor é esse que tem esse selo? Porque esse selo, para a empresa conseguir, é um trabalho, porque é um selo internacional, e com esse selo você vai estar seguro de que aquele ômega 3 é original. Esse ômega 3 que vem de baratinho, contém muito óleo disso, daquele do dia a dia, que causa até problemas gastrointestinais, desconforto abdominais. Então é até um perigo, ao invés de fazer um lado positivo, ao invés de melhorar a parte cardiovascular, vai trazer problemas. Anteriormente eu estava falando com você aqui em off com relação aos alimentos que contêm o ômega 3. Entre esses alimentos tem a sardinha, que é a mais comentada. Eu como sardinha porque tem ômega 3. Queria que você falasse sobre esse assunto. Assim, não só na sardinha, como você encontra também ômega 3 no atum, né? No salmão, nas partes vegetais, em algumas farinhas integrais, né? Farinha de linhaça, na própria chia, que é bem conhecida a chia hoje em dia. Já sabe o que é chia? Você, Carlinhos, sabe? Já ouviu falar chia? Não. Eu já vi falar, agora não tive curiosidade. Não, chia, mostra não vai chias. É como se fosse aqueles grãozinhos que dá para os passarinhos, umas bolinhas assim, bem pequenininhas, né? Preto e branco. Certo. Então contém muito ômega 3 a chia, muito, muito, muito. E é até importante para você, como faz no café da manhã, voltando, né? Quando você for fritar um ovo, coloque uma chiazinha por cima, coloque um açafrãozinho da terra, uma cúrcuma em cima do ovo, porque ele vai dar saciedade. Dando continuidade aqui, né? A nossa falação, a nossa entrevista com a querida Ana Márcia, ela falou sobre vários assuntos importantes, mas também temos, né, vitaminas, né, que reforçam o nosso viver, o nosso organismo. Entre essas vitaminas, a mais falada é a C, né, Ana Márcia? A vitamina C, isso mesmo. Que eu falo aqui muito bem da vitamina C, um capítulo do meu livro, né, muito interessante. Ela é muito importante, a vitamina C, não só em relação para combater gripe, para a imunidade, ela é importante para combater os radicais livres. O que é isso, radical livre, Carlinhos? Né? Radical livre, né? Então, são moléculas que estão aí no ar, e quando você respira, você consome o radical livre. Então, assim, a vitamina C, então esse radical livre vai acabar destruindo aos poucos as nossas células. Então, o radical livre vai ser combatido com a vitamina C. A vitamina C no organismo destrói toda essa parte do radical livre, a vitamina C destrói, promovendo o envelhecimento precoce da célula. E outra questão que as pessoas sempre falam assim, eu estou gripada, para a imunidade, vou comprar aqueles efervescentes. Nada contra, tá? O efervescente. Porém, o nosso organismo consegue absorver no máximo 200 miligramas de vitamina C. Você tem ali 1000 miligramas. É impacto muito grande. Então, quando você consome, se vamos dizer que o seu, ele vai absorver 200 miligramas, 800 vai para onde? O lixo. Vai na urina. Então, assim, dinheiro jogado fora, né? E vitamina perdida. Então, ou você, já que comprou, que eu acho desnecessário, porque ali não só tem vitamina C, como tem muita coisa. Tem açúcar, tem corante, tem aditivo, muita coisa desnecessária. Então, se você porque quer comprar devido àquela tradição, corte ela em 4 pedaços, pelo menos, né? Para consumir. Lembrando que, ao invés de gastar financeiramente e fazer essa partezinha de quebrar, é muito mais prático você consumir. A sua casa está cheia de vitamina C. Pimentão, riquíssimo em vitamina C. Laranja, né, fruta cítrica, abacaxi, que nós falamos. Limão, né? Limão, laranja, mexerica, goiaba, é riquíssimo em vitamina C. Kiwi, caju. Então, se você amanhece, mamão também contém. Se você acorda de manhã, consome uma fatia de mamão. E no almoço, abacaxi. No lanche, suco da casca do abacaxi ou na parte do almoço mesmo. Você, de repente, vai lá, tá cheio com uma mexerica. Você vai lá tacar um punhadinho de acerola, porque um punhadinho já tem limão, já tem a quantidade de vitamina C suficiente. Então, já atingiu mais do que a quantidade de vitamina C por dia. Às vezes tem pessoas que têm
precisa só de 90 miligramas de vitamina C, 100 miligramas. Então, para que consumir 1000 miligramas de vitamina C? A sua imunidade fica protegida? Fica muito protegida, muito com os alimentos, fica muito protegida. Principalmente com as frutas, né? As frutas. Porque tem pessoas que é difícil gripar, né? Difícil gripar. Porque eles fazem uso contínuo de uma fruta, né, e de um suco mesmo, para combater não só a imunidade, quanto o envelhecimento precoce e até para cicatrização. A vitamina C é importante para cicatrizar alguma ferida que você, porventura, venha a ter. Então, assim, tenha muito cuidado, né, quando for ver o que é que você vai comprar de vitamina C. Então, assim, precisa ver o cuidado que você vai ter ao comprar a vitamina C, que é desnecessário, né? Então, se você tem em casa mamão, se você tem o que eu já citei agora, tem caju, tem frutas, né? Tem essas verduras, tomate, é muito rico em vitamina C. Então, para que você comprar e ir até a farmácia? O que a gente precisa é evitar um resfriado, uma gripe. E depois que pegar, tem que ter paciência e não ir diretamente na farmácia. A nossa farmácia está em casa, Carlinhos. Para vocês aí, está em casa, a farmácia de vocês está na sua casa, né? Então não tem para que você sair comprando se você tem em casa. Pois é. Márcia, com relação ainda a as refeições. As refeições, você já explicou a importância. Vai ter outra oportunidade para você vir aqui também falar em outra oportunidade também sobre a nutrição. Isso é um preâmbulo, já é a primeira que a gente já acertou, já acordou, mas não deu certo e hoje está dando certo. Você está aí passando essa aula aí de nutrição para as pessoas, né? Mas assim, eu acho que é muito importante a educação alimentar, não é? Porque eu queria, dentro desse contexto, queria que você falasse da educação alimentar. As outras vitaminas são prioridade também, são primordial. E também uma das coisas que a gente tem a dizer é com relação ao que a gente comer, que a gente ingere na parte da noite, porque ingerindo algo que nos satisfaça, você vai sofrer no sono. O que é que vai acontecer no sono? Você vai ter uma boa noite de dormida. Eu queria que você explicasse o que a gente pode ingerir para melhor dormir, né? Certo, muito bem colocada a pergunta do Carlinhos. O que você come interfere também no seu sono. Isso, né? É verdade. Então, se você à noite você vai comer uma feijoada, uma rabada, um pirão, meu Deus, à noite, você não consegue dormir bem. É muita caloria, mano. Para o seu organismo trabalhar aquela digestão, você não dorme bem. Então, o banho faz uma alimentação, uma refeição leve, mais tranquila, mais calma. Márcia, pegando o contexto do que você está falando, muita gente, geralmente, não chega a ser uma rabada, não chega a ser um pirão, mas chega a ser um sanduíchezinho meio reforçado. Né? Esses jovens de hoje, né? Eu vou ali e tal, né? Vou comprar um sanduíchezinho, né? Que tem tanta coisa igual, pior do que uma rabada, né? Rabada. Então, a digestibilidade disso aí é muito difícil. Pobre do seu organismo, coitado dele para fazer aquela digestão todinha para chegar até o intestino. Ele sofre muito. Aí vai ficar a gordura reservada lá, vai dar problema, o que vai acontecer? Fica, porque a gordura, nem muitas das vezes ela é eliminada, né? Então, assim, ela vai formar uns pneuzinhos, né? Vai juntando ali, né? Principalmente na parte da barriga, a parte abdominal, então fica lá armazenada. Tanto gordura quanto carboidrato demais. Né? Ele vai ficando armazenado até chegar a um ponto que o seu organismo não aguenta. O organismo não absorve. Não absorve. A glicose em excesso, o carboidrato, ele fica armazenado na forma de glicogênio na parte do fígado. Então, assim, aquela parte de reserva. Aí que vai dar um problema no fígado depois. Aí o pessoal diz, tá com problema no fígado. Esteatose hepática, não sei o quê, fígado inflamado, fígado gorduroso. Por conta disso. Então, o organismo precisa... Assim, Deus foi tão sábio, tão perfeito com o nosso organismo, que tudo tem que ser o corpo. É interessante que você coloca Deus em tudo. Coisa boa, né? Tem que ter. Vai entender a sabedoria para você estar explicando aqui também. Porque a nutrição tem tudo a ver com Deus, né? Porque desde o princípio ele colocou lá a coisa da terra.
da terra. Tem o que? Você tem a macaxeira, você tem inhame, você tem o milho para fazer o cuscuz, fazer a fuva, fazer um monte de coisa. Tem a fruta, verduras. Da gente. Da gente. Então, o que o seu corpo precisa é isso. Aí, com o passar da correria do dia a dia nossa, vem o quê? Esses industriais, né, os empresários, para facilitar a vida do dia a dia e a vida deles financeiramente, e lança os industrializados. Isso aqui prejudica. Isso aqui prejudica. A facilidade, né, que não é coisa de Deus, assim, não é de Deus porque não foi ele que fez. Né? Então, essa facilidade de você ir ali, vou comprar um refrigerante, comprar um bolo, comprar uma coxinha, um sanduíche, essa praticidade acaba causando aos poucos danos, às vezes irreversíveis no seu organismo. Não são naturais, né? Não são naturais. A pessoa fala assim, mas eu não posso comer macaxeira porque Poxa, por que não? Isso é da terra, super natural. Então, à noite, Carlinhos, você pode fazer uma coisa mais leve. Você que está em casa, né, nos assistindo, pode fazer uma coisa mais leve. Como que, por exemplo, por que não fazer uma canja? Por que não fazer uma sopa? Por que não você comer o inhame à noite? Porque o inhame é uma coisa bem leve, bem suave, né? Que tem fibras, muito cálcio, muito ferro. Por que não? Então, aí, a sopa, lembrando que essa sopa, essa canja, sem pele, né? Para você fazer a canja, que é com frango, sem pele, com a parte magra, e a sopa, que é com carne bovina, a tradição é essa, sem aquela carne gordurosa, né? Só a parte mais magra mesmo, né? Então, aí você adiciona pouco carboidrato, pouco feijão para fazer aquele caldo, né? Ou pouco macarrão e na canja pouco arroz. Bota só um talinho aqui para tapear que tem. Pronto, tá bom demais. Se você for fazer aquele, se não quiser sopa, você pode fazer o quê? Vamos falar mais, né? O pessoal que está em casa aprender melhor. Então, no jantar, pode fazer o quê? Toma uma xícarazinha de chá, um chá calmante, um chá branco, né? Então, 2 rodelinhas de inhame. Por que não a sardinha à noite? Né? Por que não de repente até um frango mesmo à noite, carne moída, uma carne magra? Por que não? Quer dizer que é uma boa noite de sono. Precedente aí, né? Aí você vai, se você quiser, pode ser uma torradinha, né? E o que é que eu faço? Não quer dizer que eu não como assim carboidrato branco, né? Eventualmente a carne é fraca, né? Se você tem uma alimentação adequada, saudável, eu acho que no final de semana você tem que ter uma alimentação mais livre. Por que não? Depender da sua rotina. Uma pessoa que é fitness, raramente pode ter essa alimentação livre, porque tem que ficar naquela coisa, né? Regradinho, vai para campeonato, tá tudo bem, certinho. Mas se você tem apenas um emagrecimento, uma reeducação alimentar, por que no final de semana fazer uma coisa mais leve? Livre. Uma feijoada. Feijoada, com pouca gordura, né? Com a laranjinha dentro, com a folhinha de couve, gordura, folhinha de couve, né? Mas gordura, né? É gordura, não. Então, aí você faz... o que é que eu faço? À noite, para evitar o pão, né? Assim, às vezes, eu pego a batata, eu cozinho ela e corto em rodelas e como se substituísse o pão branco. Você acostumou, né? É ótimo, entendeu? Então, aí você faz isso. Ou você faz inhame, você pode fazer o cuscuz também, pode ser a sopa, pode ser a canja, uma papinha de aveia para quem gostar, por que não? Né? Pois é. Pronto, tá ótimo. Márcia, outra, rapidinho, Carlinhos, eu esqueci de falar, em relação ao almoço, pessoal, necessariamente não tem que ser só arroz, né? Se você estiver enjoado, você pode comer batata com carne moída no almoço, uma porção de saladas, de legumes ou de vegetais, por que não? Pois é. Um diferencial, entendeu? Depois dessa aula aqui expositiva da nossa querida nutricionista, né, a Márcia, a gente quer falar também, né, houve o lançamento do livro e foi muito legal, muita gente, foi uma coisa interessante, as pessoas que estiveram lá também. Mas eu queria saber, mais uma vez, o que levou você, né? Quanto tempo, essa vontade, porque não é fácil você lançar um livro, nutrição, né? Vocês nos falando que coloca sempre Deus à frente, né? E Deus dá essa iluminação para você fazer um livro tão interessante como é o seu. Pode mostrar aí, viu, Márcia? Pode mostrar o seu livro e falar um pouco sobre ele, porque é muito importante para a nossa subsistência. Eu falo que escrever, todo mundo escreve. Na verdade, assim, escrever alguma coisa bem detalhada
É um trabalho, É um trabalho, porque esse meu livro aqui, ele foi o quê? 3 anos, mais ou menos, para fazer, e 1 ano para lançar, porque veio a pandemia e eu fiquei, como é que eu vou lançar, como é que vai fazer, como é que não vai ser, né? Então, para quem quiser, ainda está à venda, tem alguns exemplares, né? Ainda tem para vender. E eu decidi fazer ele, Carlinhos, devido aos meus atendimentos aqui no NASF, na cidade de Anadia, né? Eles tinham alimentação, não só no NASF, quanto no consultório. Eles vinham com alimentação totalmente irregular, né? Era industrializado, refrigerante, salgado, doce, 24 horas. Eu disse, meu Deus do céu. Isso me inspirou. Eu já gosto de escrever há muitos anos, há muitas décadas. Tem que gostar mesmo, para fazer um livro, tem que gostar, Então, eu disse, não, eu vou fazer. Então, assim, fui fazendo, depois veio ideias, acrescentando isso, botando aquilo, e consegui fazer, né? Quem já leu, né, modéstia à parte, eu tive boas referências, boas recomendações, que ele está ótimo, muito bem. Ele tem de tudo um pouco, vitamina C, como eu falei, filtro de barro, que tem falando coisa interessante, filtro de barro, depois a gente fala sobre esse momento. Ele tem de tudo um pouco, tá? Então, quem quiser, fica à vontade. Tá certo. Márcia, foi muito bom conversar com você. Faltou a ceia. Fica à vontade. Faltou então, vamos falar sobre a ceia? Né? Rapidinho, o pessoal que já está a ceia. Né? Eu falo muito, né? Nutrição. E engloba tanto assunto, exatamente. Não é? Mas fica à vontade com relação a ceia. É porque muitos gostam, tem aquela compulsão, né, de comer à noite e tal, então a gente sempre coloca a ceia. Então, na ceia, você tem que fazer uma coisa mais leve, né? Mais ainda, porque às vezes você lancha às 6 horas, aí quando vai dormir 9h30, tá com fome. Então, tem que ter a ceia. Então, o que é que vai entrar nessa ceia? Por que não uma pipoca? Né? Pipoca caseira, feita na manteiga, né? Feita sem esses óleos, sem muito sal. Por que não uma porção de pipoca? Por que não a banana, né? Que contém substriptofano, que vai ajudar no seu sono? Quantas bananas? Uma, né? Uma, né? Porque de repente o cara vai comer uma dúzia, né? Não, pode ser até duas, porque tem banana que é grande. Aquelas bananas pequenas pode ser até 2 bananas, porque vai ativar, induzir o seu sono. Um copinho de leite à noite, até um chazinho, uma vitamina de abacate com leite desnatado, por que não também? Certo? Pois é. E não esquecendo de tomar água, viu, Carlinhos? Da água, desculpa, eu falei, esqueci de falar antes, a água. A água, pessoal, para você tomar água tem que ter um cálculo. Hoje em dia não é tomar água aleatoriamente, Carlinhos. Não. Para você que está em casa, para você saber a quantidade de água que você tem que tomar, tem que fazer um cálculo. Pois é. Que cálculo? Você pega 35 ml e multiplica pelo seu peso, o resultado vai ser a água que você tem que ingerir durante o dia. Tá ótimo. Se você ingerir demais? Nada demais é bom. De menos já tem os problemas imunológicos. E demais também, porque vai encharcar sua célula, seu organismo. Demais, né? Mas vamos dizer que você tem que tomar 3 litros de água por dia, tomar 3.200, não vai interferir em muita coisa, né? Sem contar que é fundamental para ajudar na parte de intestinal, né? Para quem tem constipação, prisão de ventre, é ótimo para fazer evacuação e eliminação das fezes. É muito importante. Muito importante. Viu? Márcia, agora sim, a gente fica muito agradecido por você vir aqui. A gente já acordou, como já falei, e questões não deu certo, mas hoje deu, graças a Deus. A gente está aqui conversando com a Márcia. A Márcia já expôs, né, uma parte, né, da nutrição. Outra oportunidade, a gente vai ter outra oportunidade para conversar com ela com relação a outra parte da nutrição, que é muito importante para a subsistência da gente, do ser humano. Isso. Né? É uma coisa que eu admiro, né? A pessoa que tem essa incumbência, essa parte que é a nutrição. Tá certo? Muito obrigado, fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço o Carlinhos é ótimo para a gente ser entrevistado, deixa você à vontade, é uma maravilha. Então, meus parabéns, né, por sua ideia, esse podcast. Você é uma pessoa dinâmica, né, tem essas ideias fascinantes em relação à imprensa e à mídia. Então, parabéns por ter feito mais essa obra, né, que eu acho fantástica. Até estava comentando hoje com... Posso dizer? Pode ficar à vontade. Nos Quintela, lá no Amor, dizendo, minha gente, o Carlinhos ele é uma pessoa fantástica, ele cria ideias, a parte de marketing que tem que ser muito mais valorizada, né? Valorizada tudo que ele faz. Então, assim, eu que agradeço a vinda, né? Foi um prazer, estou sempre à disposição. Em relação à alimentação, pessoal,
façam, né, as minhas dicas que eu falei agora. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, né? Pode entrar no meu Instagram, né? Que fica muito mais fácil para ter alguma dúvida, para conversar. Pode entrar em contato comigo, ou se não, pode falar. Mas assim, pode falar o número aí, o Instagram, fica à vontade. O Instagram é Ana Márcia Viana, né? É só entrar em contato comigo e estou lá à disposição para o que vocês quiserem. Então, assim, procure ter uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, porque se você faz uso de uma alimentação saudável, adequada, equilibrada, não quer dizer que você vai ficar sem consumir o que você quer, um doce, uma coisa. Não, faça uma alimentação moderada, equilibrada, não fique com aquela neura, também tudo certo. Viu? Muito obrigado, Márcia. Lembrando a você, se você quiser dar um like aí, compartilhar, né, dar um positivo é muito importante para o nosso podcast, para nossas, né, plataformas. Muito obrigado a todos, até outra oportunidade. Tchau.